Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, algumas informações importantes para vocês e aí a gente já vai para a aula. Uma delas é que vocês que ainda não estão realizando ou realizaram pouco as atividades do Centro de Mídias, vocês têm até o dia 14 desse mês para fazê-lo, né? Não só as tarefas do Centro de Mídias, como também as atividades do professor aqui, João Paulo, né? Que tem passado para vocês pelo Classroom. Então, esse é um prazo que é interessante que vocês façam para que a gente possa estar lá alterando a nota de vocês e que vocês tenham um bom rendimento durante essas aulas à distância que a gente chama de ensino híbrido. E para a aula de hoje o tema é etnocentrismo e relativismo cultural. Então são dois conceitos da sociologia para a gente entender um pouco melhor a diversidade cultural de hábitos e costumes que fazem parte aí da nossa sociedade. Então vamos lá entender um pouco melhor o que se refere e significa esses dois conceitos. Primeiramente, é interessante perceber que o objetivo desta aula nada mais é que testar e analisar um pouco a compreensão de você, aluno, sobre a questão da diversidade social, algo que a gente tem trabalhado bastante nesse primeiro bimestre que está aí encerrando já, né? Na qual vocês terão como base alguns fenômenos que fazem parte da sociedade. Quais são eles? O etnocentrismo, o relativismo cultural, o multiculturalismo e a ideia do colonialismo. Então são 4 conceitos que são fundamentais para entender um pouco todos esses desdobramentos pelas quais a nossa sociedade passou e se tornou o que é hoje, né? Essa diversidade de povos, de culturas, né? E de tamanha riqueza aí em hábitos e costumes. Mas vamos lá. Então, primeira questão, né? Depois de vocês analisarem esses 4 fenômenos, vocês vão poder ter uma narrativa, ou seja, uma argumentação sobre como que foi a colonização da América, né? E que papel teve o etnocentrismo e o colonialismo nisso. E outra questão o que representou o relativismo cultural para esse processo que nós somos hoje de um multiculturalismo na América atual, ou seja, no que somos e no que expressamos e representamos aí para o mundo e para a nossa própria pátria, né? Então, entrando aqui nesses conceitos, vamos tentar esmiuçar e entender cada um deles. O que vem a ser o etnocentrismo? É um conceito antropológico, né, da ciência que estuda o homem, que se refere ao julgamento de outras sociedades e ou culturas pelos parâmetros da sociedade ou cultura do julgador. Ou seja, o etnocentrismo vem da palavra etno, povo, centrismo, um povo que se sente no centro, tendo a sua cultura como centro das atenções e olha todas as outras culturas como inferiores e diferentes da dele e julga-as, né, como sendo aquelas que devem ser subjugadas ou tem que aprender a cultura dele. Então isso seria uma espécie de um etnocentrismo, aquele que não aceita o diferente de si, aquele que não aceita a cultura do outro. Então dentro da sociedade a gente vai ver em alguns momentos atritos por causa disso, de não aceitar a cultura do outro ou por achar que a sua cultura é melhor, que a sua raça é melhor, que a sua etnia é melhor, ou que você é mais sábio e inteligente do que aquele outro povo ou povos, né, do qual você define como bárbaro ou como animais, enfim. A questão do relativismo cultural é um outro conceito da sociologia que vai dizer você ter abertura para conhecer a cultura do outro. Ao invés de você ser aquele que julga e é preconceituoso e discrimina o outro, não. O relativismo cultural fala que é você ter abertura para conhecer o diferente e não julgar o outro, mas se colocar no lugar do outro. Poder aprender com o diferente de si mesmo e alargar cada vez mais a sua compreensão de diferentes mundos e culturas. O outro conceito seria o multiculturalismo, como o próprio nome já diz, multivários, culturalismo, culturas. Seria essa mescla, essa mistura que compõe diferentes povos pela interação, né, de diferentes culturas, hábitos e costumes. O Brasil é um exemplo disso. Imagina a nossa identidade cultural. Quantos povos não fazem parte da nossa cultura? Quantos hábitos e costumes diferentes nós não temos? Que remonta aí um mosaico e uma rica cultura brasileira.
Então é um exemplo muito rico a ideia do Brasil como multiculturalismo ou como várias culturas que compõem o que a gente chama de identidade de um povo, no caso do povo brasileiro. E o último conceito seria o colonialismo. Como o próprio nome já diz, colonialismo vem o período em que o Brasil era colônia, era colonizado por Portugal, né? Nós fomos colônia por um bom tempo, até ter lá, vamos dizer assim, a liberdade de poder ter autonomia enquanto país. Então, por um bom tempo, a gente viveu aí por comando e controle político estatal da própria Portugal, né, dos portugueses, dos europeus. E isso remonta um pouco o que seria o colonialismo. É aquele que vem, né, pelas navegações, se sente superior, acaba chegando aqui, domina os povos que aqui estavam e acabam instaurando uma colonização, onde insere a sua religião, os seus costumes, os hábitos, o letramento, a forma de falar, enfim, vai ensinando tudo para aquela outra cultura. Isso seria o exemplo clássico de colonização. Então, alunos, tendo uma noção desses 4 conceitos, vocês terão condições de fazer a atividade dessa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.